Uma poderosa empresária do ramo de luxo humilhou um mecânico simples com uma proposta surreal: fazer o motor mais valioso do país voltar a funcionar em apenas 2 horas. Ela ofereceu o próprio casamento se ele triunfasse. O que ela ignorava era que aquele homem carregava um segredo capaz de ruir seu império. Faça esse motor funcionar, e eu caso com você. A frase ressoou pelo salão de exposição de carros importados. Gargalhadas ecoaram. As luzes dos smartphones brilhavam por toda parte. Isabela Albuquerque, proprietária da maior rede de concessionárias de luxo do Brasil, gesticulou em direção ao capô aberto de uma Ferrari Enzo, um veículo de 12 milhões de reais. Seu sorriso era cortante como uma navalha. Ricardo Santos estava a poucos metros dali, vestindo um macacão manchado de graxa. Suas mãos, grossas pelo trabalho, seguravam uma maleta de ferramentas surrada. Ele fora chamado para fazer um simples orçamento, não para se tornar o centro de uma piada de mau gosto. "O que foi, mecânico? O gato comeu sua língua?" Isabela pendeu a cabeça. A audiência de clientes endinheirados e influenciadores se aglomerou, ansiosa pelo espetáculo. Ricardo permaneceu em silêncio. Seus olhos focaram no motor exposto. Aquele V12 apresentava um defeito que 3 equipes de especialistas não decifraram em 2 semanas. Isabela acabara de transformar a falha em puro entretenimento. 2 horas, ela declarou, exibindo um Rolex com diamantes. "O tempo começa a contar agora. Se conseguir, nosso casamento será aqui mesmo, na frente de todos. Se fracassar..." Ela fez uma pausa teatral. "Você se tornará a anedota do ano." Um homem de terno italiano gritou ao fundo: "Eu aposto R$ 1.000 que ele pede para sair em 10 minutos. Outros entraram no jogo, gritando valores: 2.000, 5.000. A humilhação se transformara num leilão. Isabela tocou o ombro de Ricardo com a ponta dos dedos, como se tocasse em algo sujo. Seu perfume francês, caríssimo, preencheu o espaço entre eles. "Desista, meu caro, ou prepare-se para ser motivo de chacota na cidade inteira." Ricardo respirou fundo. Suas mãos vacilaram por um instante. Apenas um. Ele depositou a maleta de ferramentas no chão, com calma, com controle, como um mecânico de oficina de bairro, sem formação acadêmica, sem um sobrenome de peso, poderia superar a maior especialista em motores de luxo do país. O odor de óleo queimado invadiu as narinas de Ricardo. Intenso, familiar, aquele cheiro não vinha só daquele motor, vinha de 15 anos atrás. Ele tinha 10 anos. A oficina de seu pai era modesta, mas cheia de vida. Paredes com marcas de graxa, calendários antigos pendurados na parede. O aroma de café fresco se mesclava ao cheiro de diesel. Pedro Santos estava debaixo de um Fusca antigo, cantarolando um samba. "Ricardo, chega aqui, meu filho." O garoto deslizou para baixo do carro. O pai apontou para o motor com uma chave inglesa. "O motor tem uma linguagem própria, Ricardo. Ele te conta o que sente, mas quase ninguém para escutar." Pedro bateu levemente no bloco do motor. "Tá ouvindo? Esse barulhinho? Ele está me dizendo que a válvula está com folga." Ricardo aproximou o ouvido, fechou os olhos e escutou. O pai sorriu. "Você leva jeito, filho, como eu, como seu avô." Ele afagou a cabeça do menino, deixando uma marca de graxa. "Um dia tudo isso aqui vai ser seu. Vamos crescer juntos. Você, eu e esses motores que ninguém mais tem a paciência de consertar." Aquela promessa reluziu como ouro para Ricardo. 3 anos depois, o mundo desabou. O pai estava acamado num hospital. Câncer de pulmão, fruto de anos inalando fumaça de motor sem proteção. As dívidas do hospital consumiram cada centavo, forçando a hipoteca e, por fim, a venda da oficina. Aos 13 anos, Ricardo viu um homem de terno elegante entregar os documentos da desapropriação. Otávio Albuquerque. Um empresário implacável, dono de concessionárias de importados.
Comprou o terreno por uma fração do seu valor real. Disse que ergueria algo de verdade ali. Se o seu pai tivesse estudado para administrar em vez de passar a vida sujando as mãos com graxa, Otávio disse, olhando para Pedro com desdém. Gente como vocês jamais progride porque não tem visão. Pedro não disse nada. Apenas segurou a mão do filho. Apertou com força. 6 semanas depois, Pedro se foi. Não foi o câncer. Foi a tristeza. Ricardo viu em seus olhos. O homem perdeu o ânimo para lutar quando perdeu sua oficina. No lugar daquele galpão humilde, subiu um prédio espelhado de 3 andares. Letras douradas enormes. Albuquerque Imports. A concessionária mais luxuosa da cidade. Otávio fez uma fortuna. Sua filha, Isabela, herdou tudo após sua morte, 5 anos atrás. Aos 15 anos, de pé em frente ao túmulo do pai, Ricardo fez um juramento. Eu vou honrar seu nome, pai. Vou me tornar o melhor. Não pela grana, não pelo status, pela sua memória. Ele mergulhou nos estudos de motores por conta própria, livros da biblioteca pública, tutoriais na internet, trabalhou em oficinas pequenas, aprendeu truques que engenheiros renomados desconheciam. Desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de diagnosticar problemas apenas pelo som. Mas o reconhecimento nunca veio. Sem diploma, sem sobrenome, sem contatos. E agora, 15 anos depois, ele estava de volta. Exatamente onde a oficina de seu pai existiu. Aquele showroom luxuoso foi erguido sobre os escombros do sonho de Pedro Santos. Está com medo, mecânico? A voz de Isabela o trouxe de volta à realidade. Ela estava ao seu lado, sobrancelha arqueada, um sorriso de deboche nos lábios vermelhos. Atrás dela, o público ria. Ricardo ergueu o olhar para o lustre de cristal, para o piso de mármore, para a placa dourada. Albuquerque Imports, tudo construído sobre as cinzas de seu pai. Ele inspirou profundamente. Aquilo não era sobre um motor, nunca foi. Era sobre justiça, sobre dignidade, sobre provar que mãos sujas de graxa têm mais valor que um sobrenome na fachada. Ricardo abriu sua maleta de ferramentas. Pode disparar o cronômetro. Ricardo se debruçou sobre o motor. A Ferrari Enzo era uma joia da engenharia italiana. 12 cilindros. 660 cavalos. Um motor V12 que valia mais que a maioria das casas. E estava inerte. Preciso de uma chave Torx T45, uma Phillips imantada e um multímetro digital, disse Ricardo com a voz firme. Isabela estalou os dedos. Um assistente trouxe uma caixa de ferramentas. Ricardo abriu. Eram de péssima qualidade. A Torx estava gasta. A Philips não era magnética, o multímetro era analógico dos anos 90. É o que temos para hoje, disse Isabela sorrindo. Algum problema? Ricardo pegou as ferramentas sem contestar. A plateia cochichava. Alguém transmitia tudo ao vivo. O número de espectadores já passava de 50 mil. Ele se inclinou sobre o motor, fechou os olhos, pousou a mão sobre o bloco de alumínio ainda morno. Silêncio. Ele precisava escutar. O que ele está fazendo? Alguém sussurrou. Orando, respondeu outro. Risadas contidas. Ricardo se isolou dos sons. Focou. Bateu levemente com os nós dos dedos em 3 pontos do motor. Toque, toque, toque. Sons sutilmente distintos. Ele girou o virabrequim manualmente. Sentiu uma resistência irregular. O problema começava a se desenhar. Superaquecimento nas válvulas de admissão, disse Ricardo em voz alta. Provavelmente empenaram. E o sistema de injeção eletrônica está com falha de comunicação. Um silêncio de 3 segundos. Então, Isabela começou a aplaudir, lenta e sarcasticamente. Bravo, mecânico. Qualquer um com acesso ao Google diria o mesmo. Ela se virou para a audiência. 3 equipes de ponta já deram esse diagnóstico. O desafio não é saber o problema, é resolver. De um homem de jaleco branco se aproximou. Tinha o emblema da escuderia Ferrari,
um mecânico oficial da Fórmula 1. A biela mestra deste motor fundiu, disse o especialista com forte sotaque italiano. É impossível reparar sem trocar a peça. E a peça vem da Itália. Leva 3 semanas. Esse rapaz não tem a menor chance. Outro especialista alemão concordou. Mesmo com a peça, seria preciso um equipamento de calibragem computadorizado. Custa $200.000. Ele tem isso aí nessa caixinha? A plateia caiu na gargalhada. Ricardo não deu atenção. Continuou sua análise. Removeu a tampa das válvulas com gestos precisos. Suas mãos se moviam com a destreza de um cirurgião. Cada parafuso organizado. Cada movimento calculado. Ele achou o verdadeiro problema em 7 minutos. Não era a biela. Os especialistas estavam errados. O sistema de gerenciamento eletrônico tinha um curto-circuito que superaqueceu as bobinas de ignição. Isso causou uma combustão irregular que empenou 2 válvulas. Era consertável. Difícil, mas consertável. Ricardo lembrou de uma técnica que seu pai lhe ensinou. Uma retificação manual de válvula usando pedra de esmeril e óleo. Uma técnica antiga, vista como gambiarra pelos mecânicos modernos, mas era eficaz. Ele pegou uma lima fina da maleta. Começou a trabalhar na válvula defeituosa. Movimentos suaves, ritmados. Ele está lixando a válvula? O italiano arregalou os olhos. Isso é serviço de oficina de periferia. Exatamente, disse Isabela, em voz alta para que todos ouvissem. Uma gambiarra. Isso não é um conserto definitivo. Vai durar 1 semana e o motor explode de novo. Ela se aproximou de Ricardo. O desafio é um conserto permanente, mecânico, não um remendo. Ricardo parou, olhou para ela. Será permanente. Prove. Ele voltou ao trabalho. Mas Isabela não havia terminado. Ela instalou um cronômetro gigante na parede. Números vermelhos enormes. 1 hora e 43 minutos restantes. A pressão aumentou. As redes sociais explodiram. A hashtag Tindro Mecânicos Empresária viralizou. Comentários maldosos inundavam as telas. Olha a cara de coitado. Ele acha que é quem? Isabela vai acabar com esse cara. Ricardo tentou soldar um fio do sistema eletrônico. A mão tremeu. O primeiro parafuso que tentou apertar espanou. A rosca se foi. Oh! A plateia reagiu como num jogo de futebol. 20 minutos perdidos para resolver o problema do parafuso. Quando conseguiu, 1 hora já tinha se passado. Restavam apenas 58 minutos. Ricardo sentiu o peso, não do desafio, de algo maior. Ele estava sozinho. Ninguém ali torcia por ele. Todos queriam vê-lo fracassar. Era um espetáculo. Diversão para ricos que nunca sujaram as mãos. Isabela foi dar atenção a um grupo de influenciadores. Deixou Ricardo sozinho por instantes. Ele parou, respirou. Olhou para suas mãos sujas de graxa. Mãos como as de seu pai. Mãos que nunca tocaram um diploma universitário. Mãos que Isabela tocou com repulsa. A voz interna começou a atacar. Talvez ela esteja certa. Você não tem certificação. Não estudou numa universidade de renome. Você é apenas um mecânico de periferia. Ricardo fechou os olhos. A dúvida era um veneno. Se você fracassar aqui, na frente de milhões, nunca mais arrumará emprego. Vão rir de você para sempre. Você vai virar meme. Uma piada. Um nada. Ele olhou para a plateia. Ternos caros, vestidos de grife. Relógios que valiam mais que 5 anos de seu salário. Nenhum deles sabia trocar um pneu. Mas todos se sentiam no direito de julgá-lo. Por que você aceitou isso, Ricardo? Por orgulho? Por raiva? Ele viu seu reflexo no capô cromado da Ferrari. E atrás de si, o reflexo do prédio. A placa dourada. Albuquerque Imports. Então a memória veio como um soco. O pai na cama do hospital. Magro. Fraco. Segurando sua mão com uma força que já não tinha. Filho, não importa o que eles digam. Não importa quantos diplomas tenham. O motor não mente. O motor não vê a cor da sua pele. Não se importa com seu sobrenome. O motor só respeita quem o entende.
Ricardo tinha 13 anos e fez uma promessa naquele dia. Vou te honrar, pai, eu juro. Ele abriu os olhos. A dúvida persistia, o medo também. Mas algo maior se sobrepôs. Um propósito. Não era sobre Isabela. Não era sobre provar algo para aquela gente. Era sobre honrar o legado de Pedro Santos. Era sobre mostrar que dignidade não se compra, que talento não tem sobrenome. Ricardo respirou fundo, pousou a mão sobre o motor novamente. Não com desespero, com reverência, como seu pai ensinou. Converse comigo, ele sussurrou para o motor. E o motor respondeu. Ricardo ouviu algo que todos os especialistas ignoraram. Um ruído quase inaudível no sistema de válvulas. Não era empenamento. Era um desalinhamento microscópico causado por um torque aplicado de forma incorreta, consertável com um ajuste manual preciso. Suas mãos começaram a se mover, rápidas, confiantes. Ele entrou em um estado de concentração total. O mundo ao redor sumiu. Só existiam ele e o motor. Uma conversa silenciosa entre homem e máquina. 40 minutos restantes. Isabela retornou, com uma taça de champanhe na mão. Viu Ricardo trabalhando em silêncio, focado. Ela não gostou. Preferia vê-lo desesperado. Está perdendo seu tempo, mecânico. Desista agora e eu te deixo sair com um pingo de dignidade. Ricardo não respondeu. Ela se irritou. Estou falando com você. Silêncio. Isabela bateu a taça na bancada. O som cortou o ar. Ricardo continuou. Isso a enfureceu ainda mais. Ela estava acostumada a ser o centro das atenções, a ter o controle, e estava sendo ignorada. Sabe por que você nunca vai ser ninguém? Isabela se aproximou, a voz baixa e venenosa. Porque gente como você nasceu para servir gente como eu. Ricardo parou por meio segundo e continuou a ajustar a válvula. Mãos firmes. Aquela calma era mais provocadora que qualquer resposta. E Isabela odiou aquilo. Isabela voltou ao centro do salão com uma bandeja de taças de champanhe. Cristal francês, espumante caro. Ela distribuiu aos convidados VIP com um sorriso largo. Vamos brindar, anunciou, erguendo a taça. Ao entretenimento da noite. Risadas. Brindes. O tilintar do cristal ecoou. Ela se aproximou de Ricardo, curvado sobre o motor. Estendeu-lhe uma taça. Champanhe, mecânico. Já que vai perder, ao menos aproveite. Ricardo nem sequer ergueu o olhar. Continuou ajustando o torque de um parafuso minúsculo. Estou trabalhando. Claro que está. Isabela deu um gole. Trabalhando para o seu fracasso. Ela se virou para a plateia. Ele não serve nem para beber. Gargalhadas. Alguém gritou. Oferece uma pinga que ele aceita. Mais risadas. Ricardo cerrou o maxilar. Não respondeu. Manteve o foco, mas a humilhação estava só no começo. Isabela pegou o celular. Com alguns toques, 3 influenciadores digitais entraram no showroom. Câmeras profissionais, iluminação portátil, milhões de seguidores. E aí, galera? Uma influenciadora loira gritou para a câmera. Vocês não vão acreditar no que está rolando aqui. A Isabela Albuquerque fez uma aposta maluca com um mecânico. Ela se aproximou de Ricardo, filmando seu rosto. Perto demais. Invadindo seu espaço. E aí, campeão, tá confiante? Ricardo não respondeu. Ela insistiu. Diz aí pro pessoal. Acha que consegue? Silêncio. Nossa, galera, ele ficou mudo de nervoso. Ela riu. Será que é vergonha ou medo? Os comentários ao vivo explodiram na tela. Ele tá suando, que. Coitado, não sabe onde se meteu. Aposto 50 conto que ele desiste em 10 min. Isabela criou uma hashtag, Crias Mecânico Iludido. Em 5 minutos, estava nos assuntos mais comentados. Milhares de pessoas compartilhando, zombando, transformando Ricardo em meme. Um dos convidados, um magnata do petróleo, ergueu a voz. Aposto 5.000 que ele desiste antes de o cronômetro marcar 20 minutos. Outro aceitou. Fechado. 5.000 que ele tenta até o fim e falha. Risadas. Mais apostas 10.000, 20.000.
Ricardo virara um cavalo de corrida, entretenimento para milionários ociosos. O assistente de Isabela entrou com um banner. Letras garrafais. Área do fracasso. Posicionaram atrás de Ricardo, de modo que aparecesse em todas as fotos e vídeos. Os influenciadores filmaram, postaram, riram. Ricardo continuou trabalhando, mas sua respiração estava pesada. As mãos, antes firmes, tremiam levemente. Ele continha a raiva, a humilhação, mas a pressão estava criando fissuras em sua armadura. O especialista italiano se aproximou com um copo de uísque. Garoto, desista. Isso não é para o seu bico. Deu um tapinha condescendente em seu ombro. Você deveria estar lavando esses carros, não tentando consertá-los. A plateia silenciou por um instante. A frase foi pesada, mas então Isabela gargalhou, alto, e a plateia a seguiu. Se a dona da festa achou graça, então era engraçado. Ricardo fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes. Ao abri-los, continuou o trabalho, mas algo dentro dele mudava. A humilhação se convertia em combustível. Isabela percebeu e não gostou. Pegou o microfone de eventos da concessionária. Ligou. Um ruído agudo. Todos pararam. Atenção, pessoal! Ela caminhou para o centro, elegante, poderosa. Quero compartilhar uma coisa com vocês, apontou para Ricardo. Este homem aqui acha que pode consertar um motor de 12 milhões, com ferramentas de quinta, sem diploma, sem certificação. Ela fez uma pausa dramática. Sabem onde ele mora? Na Vila Mariana, num apartamento de 1 quarto, alugado. Risadas. Sabem quanto ele ganha por mês? R$ 2.500. Isabela andava em círculos, performática. Ele veio de ônibus hoje. Eu vi nas câmeras de segurança. Mais risadas. E agora esse mesmo homem que vive com um salário mínimo acha que pode me enfrentar. A mim, formada em engenharia mecânica na Alemanha, especialização na Itália, 3 certificações internacionais. A plateia aplaudiu. Isabela fez uma reverência. Ricardo congelou. A exposição pública de sua vida, de sua condição financeira, de sua casa, tudo usado como troféu de zombaria. Alguém gritou, ele tinha que se pôr no lugar dele. Outro, pobre sempre quer ser o que não é. As palavras eram como facas, mas Ricardo ergueu a cabeça, encarou Isabela. Seus olhos não tinham mais medo, tinham fogo. Esse motor, disse Ricardo, a voz firme ecoando pelo salão, tem uma falha no sistema de injeção. Não é a biela. É um curto-circuito na central eletrônica. Silêncio. O italiano franziu a testa. Impossível. Nós verificamos isso. Verificaram errado. Ricardo apontou para o painel de controle. A falha é intermitente. Só se manifesta com o motor frio. Vocês testaram com ele quente. O alemão pegou um notebook. Conectou ao sistema. Verificou. 3 minutos de silêncio tenso. Mein Gott, ele murmurou. Ele está certo. Há uma falha de comunicação no sensor de temperatura. A plateia cochichou. Surpresa. Isabela sentiu o controle escapar. Ricardo estava ganhando respeito. Isso não podia acontecer. Ela contra-atacou. Qualquer youtuber sabe disso. Pegou o laptop de um assistente, abriu um fórum de mecânica. Encontrou um tópico sobre um problema similar na Ferrari Enzo. Olhem aqui, está tudo descrito. Você está colando, mecânico. Ricardo se virou. Eu nunca vi esse fórum. Claro que viu. Isabela mostrou para a plateia. Ele pegou a resposta na internet. Ela estalou os dedos. O assistente cortou o Wi-Fi do showroom. Outro pegou o celular de Ricardo. Agora, disse Isabela com um sorriso venenoso. Mostre que sabe de verdade. Sem internet, sem celular, sem cola. A plateia aplaudiu, achando justo. Ricardo ficou de pé, encarando-a. Por um instante, pareceu que ele ia explodir. A tensão era palpável, mas Isabela não lhe deu a chance. Pegou o microfone para o golpe final. Sabe por que você nunca será ninguém, Ricardo? Ela usou seu nome. Foi pessoal, direto. Porque seu pai também não foi. Silêncio mortal. Pedro Santos.
dono de uma biboca de oficina que faliu. Morreu endividado, perdeu tudo e te deixou com o quê? Nada. Absolutamente nada. Ricardo paralisou. O mundo parou. Sabe onde era a oficina do seu pai? Isabela abriu os braços, abrangendo o salão. Aqui, bem neste lugar. Meu pai comprou este terreno quando Pedro não conseguiu pagar as dívidas e construiu algo de valor, algo que presta. Lágrimas brotaram nos olhos de Ricardo. Ele as segurou, mas todos viram. Seu pai morreu como um Zé Ninguém. E você vai morrer igual. Pobre, insignificante, esquecido. Isabela se aproximou, o rosto a centímetros do dele. Você não é nada. Silêncio absoluto. Ninguém mais ria. A humilhação fora longe demais. Até os convidados mais cruéis se sentiram desconfortáveis. Mas ninguém defendeu Ricardo. Ele ficou parado, olhando para o chão, os ombros curvados. O ápice da humilhação fora atingido. Isabela virou as costas, vitoriosa. Retornou aos convidados com um sorriso triunfante. Ricardo voltou ao motor. Em silêncio, não olhou para ninguém. Apenas pegou uma chave e continuou a trabalhar. Mas suas mãos tremiam, e uma lágrima solitária escorreu, caindo sobre o bloco do motor. Alguns convidados começaram a ir embora. O show perdera a graça, ficara cruel, pesado, desconfortável, mas as câmeras continuavam gravando, e Ricardo continuava trabalhando, sozinho, destruído, mas ainda ali. Ricardo continuou seu trabalho em silêncio, apenas o som metálico das ferramentas. A plateia havia se dispersado. Metade dos convidados já tinha ido embora. Os que restaram conversavam em grupos, bebendo, já entediados. Isabela subiu para seu escritório. Para ela, a vitória estava garantida. Deixou apenas as câmeras automáticas gravando. O assistente dela checou o cronômetro. 38 minutos restantes. Ricardo estava só, completamente só. Ele parou. Olhou para as próprias mãos. Tremiam. Não de medo, de pura raiva. Uma raiva que ardia como ácido. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Seu pai morreu sem conseguir nada. Ricardo fechou os olhos com força. A dor era física, como se tivessem arrancado um pedaço de si. Pegou a chave de boca, quase a atirou longe, quase desistiu. 40 minutos não seriam suficientes. Não com aquelas ferramentas. Não com o mundo inteiro contra ele. Por que eu aceitei isso? Sussurrou para si mesmo. Por um orgulho estúpido? Ele se encostou na Ferrari. Deslizou até sentar no chão frio. A cabeça entre as mãos. Exausto. Derrotado. Seu celular estava na bancada. Cortaram o Wi-Fi, mas ele ainda funcionava offline. Ricardo olhou para a tela de fundo. A foto. Seu pai, sorrindo, em frente à oficina antiga. A placa de madeira. Pedro Santos, mecânica geral. Um homem simples, honesto, esmagado pelo sistema. E agora, 15 anos depois, seu filho estava sendo esmagado da mesma forma, no mesmo lugar, pela mesma família. Desculpa, pai. Ricardo falou baixo, nos olhos úmidos. Eu tentei, mas não sou forte o bastante. Ele fechou os olhos, preparando-se para levantar e ir embora. Desistir. Ao menos pouparia os últimos 30 minutos de humilhação. Mas então algo aconteceu. O motor emitiu um ruído, sutil, quase imperceptível. Um estalo metálico no silêncio. Ricardo abriu os olhos. Virou a cabeça em direção ao motor. Aquele som. Ele conhecia aquele som. Levantou-se devagar. Aproximou-se. Inclinou-se sobre o bloco, fechou os olhos e escutou. E ouviu algo que ninguém mais percebeu. O motor estava desligado, mas ainda morno. E na dilatação térmica do metal, ele revelava um segredo. Um padrão de ruído que só um ouvido treinado por uma vida inteira poderia captar. A memória veio como um relâmpago. O pai ensinando. Filho, o motor fala mais alto no silêncio entre as batidas. É ali que ele conta a verdade. Ricardo tocou o bloco com a palma da mão. Sentiu a temperatura, a vibração residual.
e compreendeu algo que todos os especialistas europeus, com seus diplomas e equipamentos, não viram. Este motor não tinha apenas um problema eletrônico, tinha uma peça adulterada. Ele examinou mais de perto. As marcações nas peças internas, os números de série. Pegou uma lanterna da maleta, iluminou, aproximou o rosto. O número de série da biela estava errado. Ricardo pegou o celular, abriu o navegador offline. Tinha salvo, meses antes, um PDF com o catálogo de peças da Ferrari. Hobby de um mecânico obcecado, comparou. O coração acelerou. A biela era falsificada. Não era uma peça original italiana. Era uma réplica chinesa. Uma boa réplica, quase perfeita, mas falsa. As medidas eram microscopicamente diferentes. Por isso, nenhuma calibragem funcionava. Por isso, 3 equipes de especialistas fracassaram. Ricardo tirou uma foto com o celular, depois outra, e mais outra. Evidência. Então a ficha caiu. Se este motor tinha uma peça falsa, quantos outros carros vendidos por Isabella também teriam? Isso não era um erro, era um crime. Ele precisava de ajuda, alguém que entendesse de perícia, alguém que pudesse confirmar. Ricardo pegou o celular. As mãos ainda tremiam, mas agora de adrenalina. Discou um número, 3 toques. Alô? Tio Cláudio? Ricardo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém o ouvia. Estava sozinho. Preciso de você, agora. É urgente. Ricardo, que horas são, rapaz? Está tudo bem? Não, nada está bem. Mas pode ficar. Ele respirou fundo. Lembra da concessionária construída no lugar da oficina do meu pai? Lembro. Aqueles canalhas. Estou aqui dentro. E descobri algo. Tio, eles vendem carros com peças falsas. É fraude. Preciso que você venha. E traga alguém que entenda de perícia automotiva. Rápido. Silêncio do outro lado. Então, estou a caminho. 20 minutos. Ricardo desligou. Olhou para o motor. Depois para o cronômetro. 32 minutos restantes. Não era mais sobre consertar o motor. Era sobre expor a verdade. Ele voltou a trabalhar, mas com um novo propósito. Não estava mais tentando fazer o motor funcionar. Estava documentando a fraude, tirando fotos discretas, anotando códigos, juntando provas. A humilhação que Isabella lhe impôs acendeu algo nele. Não era mais o garoto assustado. Era um homem com uma missão. Ela o destruiu na frente de milhões. Ele destruiria o império dela com a verdade. Ricardo pegou a chave Phillips. Olhou para a câmera de segurança no canto. Deu um leve sorriso. Você não devia ter falado do meu pai, Isabella. Ele voltou ao motor. Mãos firmes, determinadas. 28 minutos no cronômetro. A porta do showroom se abriu. Cláudio entrou apressado, os cabelos grisalhos despenteados. Atrás dele, uma mulher de jaleco, uns 50 anos, cabelo preso, óculos de grau, com uma pasta de couro na mão. Ricardo, disse Cláudio, esta é a doutora Lúcia Moraes, engenheira forense automotiva. Trabalhou em casos internacionais de fraude. A mulher se aproximou, olhou para o motor, depois para Ricardo. Mostre-me o que encontrou. Doutora Lúcia pousou a pasta na bancada, calçou luvas de látex, pegou uma lupa profissional e uma lanterna de LED ultravioleta. Ferramentas de perita. Mostre, repetiu ela, a voz firme. Ricardo apontou para a biela. O número de série está adulterado. Lúcia se inclinou, examinou por 30 segundos, pegou um medidor de precisão digital da pasta, colocou sobre a peça. O aparelho apitou. Densidade incorreta, ela murmurou. Isso não é titânio aeronáutico italiano. Ela olhou para Ricardo. É uma liga de alumínio industrial. Boa réplica, mas falsificada. Cláudio soltou um palavrão. Lúcia continuou a análise. Fotografou com uma câmera profissional. Anotou dados em um tablet. Verificou outros componentes. Não é só a biela, disse ela. 4 peças aqui são falsas. Réplicas chinesas de alta qualidade, mas réplicas. Ela se endireitou. Isso não é um erro de fornecedor, é fraude deliberada.
O sangue de Ricardo ferveu. Quantos carros ela vendeu assim? Lúcia abriu o tablet. Acessou um banco de dados. Me dê o CNPJ da concessionária. Cláudio pegou um cartão de visita da recepção e leu os números. Lúcia digitou. A tela carregou. Seu rosto ficou sério. Nos últimos 3 anos, a Albuquerque Imports importou 87 motores de alta performance. Ferraris, Lamborghinis, McLarens. Ela deslizou a tela. Mas nos registros italianos de exportação, constam apenas 72 motores, enviados ao Brasil com destino a esta empresa. Silêncio. 15 motores fantasmas, disse Cláudio. Exato. 15 motores originais que nunca existiram. Lúcia mostrou a tela. Ela compra motores falsificados baratos, emite notas fiscais fraudadas e os vende pelo preço integral. Ricardo calculou. Cada motor desses custa entre 800 mil e 2 milhões. Estamos falando de, no mínimo, 8 milhões de reais em fraude documentada. Lúcia cruzou os braços. Isso não é um golpe, é uma organização criminosa. Ricardo olhou para o cronômetro. 23 minutos. Ela me destruiu na frente de milhões, disse Ricardo. Humilhou meu pai, minha família. Lúcia o encarou. Você quer justiça ou vingança? Ricardo respirou fundo. Quero a verdade. Então vamos expô-la. Lúcia fechou o tablet. Mas tem que ser em público, com provas irrefutáveis. Do contrário, ela abafa o caso, contrata os melhores advogados e compra o silêncio de quem for preciso. Cláudio colocou a mão no ombro de Ricardo. O pai dela destruiu seu pai da mesma forma, meu filho. Humilhado, esmagado. Morreu sem justiça. Ele apertou o ombro. Hoje você pode fazer diferente. Ricardo olhou para o motor, para o showroom, para a escada que levava ao escritório de Isabela. Vamos acabar com ela, disse ele. Lúcia sorriu. Um sorriso de guerra. Então, vamos precisar de um pouco de teatro. Ela abriu a pasta, tirando papéis e um pendrive. Tenho acesso ao banco de dados internacional de peças. Posso projetar comparações em tempo real, mas precisamos que ela e os clientes estejam aqui. E precisamos que ela confesse, acrescentou Cláudio. Ricardo pensou. Eu vou fazer o motor funcionar. Lúcia franziu a testa. Como? As peças são incompatíveis. Eu tenho uma peça original, Cláudio sorriu. Consegui com um fornecedor amigo há 2 anos. Biela de Ferrari Enzo, original. Estava guardando para revender, mas... Ele deu de ombros. Acho que hoje ela tem um propósito melhor. Lúcia entendeu na hora. Você troca a peça falsa pela original. O motor funciona. Isabela volta para comemorar sua derrota. E então... Revelamos que o motor só funcionou porque trocamos a peça dela por uma de verdade, completou Ricardo. Os 3 se olharam. Precisamos de um projetor, disse Lúcia. E microfone. Vou preparar a apresentação. Eu instalo o equipamento, disse Cláudio. Trabalhei com som e imagem antes de virar mecânico. Ricardo olhou para o cronômetro. 20 minutos. Vamos. Os 15 minutos seguintes foram de uma atividade frenética e controlada. Cláudio correu até o carro. Voltou com uma maleta de ferramentas profissionais e uma peça embalada. A biela original. Lacre holográfico intacto. Ricardo removeu a biela falsificada e instalou a original. Calibrou, ajustou. Tudo se encaixou. Enquanto isso, Lúcia conectou um projetor portátil e Cláudio instalou caixas de som discretas. Lúcia preparava slides, fotos comparativas, números de série, documentos, planilhas. Precisamos de uma autoridade legal, disse Lúcia. Vou ligar para a defesa do consumidor. Ela fez a ligação, se identificou, explicou a situação. Desligou. Vão enviar uma equipe. Chegam em 40 minutos. O cronômetro zera em 18, disse Ricardo. Perfeito. Tempo suficiente para o show. O assistente de Isabela desceu a escada. Viu o equipamento. O que vocês estão fazendo? Preparando a validação técnica do concerto.
disse Lúcia, mostrando suas credenciais. Sou engenheira forense certificada, presente para atestar a legitimidade do desafio. O assistente ligou para Isabela, explicou, desligou. Ela permite observadores técnicos. Está no termo do desafio. Ele soou contrariado e voltou a subir. Lúcia sorriu para Ricardo. Ela mesma assinou a própria sentença. Ricardo terminou a instalação. Reconectou os cabos, checou tudo. Pronto. 10 minutos no cronômetro. Lúcia se posicionou atrás do projetor. Cláudio ao lado, no controle do som. Ricardo em frente, ao lado do motor. Você está pronto? Perguntou Lúcia. Ricardo olhou para o motor, para o prédio, para a placa dourada na parede. Eu nasci pronto. Ele girou a chave de ignição. O motor não ligou. Silêncio. Isabela desceu a escada correndo. Eu sabia! Ela gritou rindo. Patético, você fracassou. Mais convidados entraram curiosos. Os influenciadores religaram as câmeras. Ricardo permaneceu calmo. Olhou para Isabela. Esqueci um detalhe. Ele apertou um botão no painel, resetando o sistema eletrônico. Girou a chave novamente. O motor rugiu. Perfeito. Poderoso. O ronco de 12 cilindros em harmonia. O som preencheu o showroom. Silêncio absoluto na plateia. Isabela empalideceu. O motor funcionava perfeitamente. Ricardo o deixou ligado por 10 segundos. Desligou. O silêncio que se seguiu era ainda mais pesado. Pronto, disse Ricardo, limpando as mãos num pano. Motor consertado, permanentemente. Isabela estava paralisada. Ela tinha certeza absoluta que ele falharia. Alguns convidados aplaudiram impressionados. Ele conseguiu! Incrível! Isabela forçou um sorriso. Parabéns, mecânico. Você venceu. Ela se virou para a plateia. Desafio encerrado. Todos podem... Espere, disse Ricardo. Isabela parou. Você prometeu se casar comigo. Risadas nervosas na plateia. Era uma brincadeira, óbvio, disse Isabela. Não pareceu brincadeira quando você me humilhou por 1h30. Ricardo deu um passo à frente. Mas não quero casamento. Quero mostrar como eu consertei. Isabela tentou rir. Não é necessário... Eu insisto. Ricardo pegou o microfone que Cláudio preparou. Até porque tem algo que todos os clientes aqui presentes precisam saber. A palavra clientes capturou a atenção de vários convidados. Um empresário que comprara uma Lamborghini se aproximou. Isabela sentiu o perigo. Ricardo, o desafio acabou. Pode ir. Eu vou, mas antes... Ele fez um sinal para Lúcia. O projetor ligou. Na parede, a foto ampliada da biela falsificada. Este era o componente instalado no motor, explicou Ricardo. Lúcia assumiu. Sou a doutora Lúcia Moraes, engenheira forense. Trabalho com perícia em fraudes de peças há 15 anos. Ela apontou para a tela. Este número de série não existe nos registros oficiais da Ferrari. Murmúrios na plateia. Pode ser um erro de catalogação, tentou Isabela. Testei a densidade do metal, continuou Lúcia, ignorando-a. Liga de alumínio industrial, não titânio aeronáutico. Troquei por esta peça original. Próxima foto. https www.google.com Search Kiko com lacre holográfico oficial. Peso 340 gramas. A outra 280. O dono da Lamborghini ficou pálido. Meu carro tem peças originais? Outros convidados começaram a se preocupar. Isabela tentou desligar o projetor. Cláudio a bloqueou. Calma, dona Isabela. Deixa a doutora terminar. Lúcia avançou os slides. Documentos oficiais, registros de importação. Nos últimos 3 anos, esta concessionária vendeu 87 motores de alta performance, mas apenas 72 foram de fato importados da Europa. Explosão de vozes. O que isso quer dizer? 15 motores falsos? Eu paguei 3 milhões. Isabela ergueu as mãos. Isso é um absurdo, difamação. Vou processar todos vocês. Um advogado presente se aproximou. Senhora Albuquerque, são acusações sérias.
A senhora pode refutá-las tecnicamente? Isabela travou. Lúcia continuou. Tenho e-mails. Próximo slide. Correspondências com fornecedores chineses. Datas. Valores. O nome de Isabela nas assinaturas digitais. O showroom explodiu. Clientes furiosos. Influenciadores filmando tudo. A notícia viralizando em tempo real. Isabela tentou sair. Ricardo bloqueou o caminho. Aonde vai? Ele sorriu. Você me prometeu um casamento. Isabela estava encurralada. Ricardo bloqueava a saída principal. Cláudio, a lateral. Lúcia continuava a apresentação. A plateia se aproximava, formando um círculo. Eu quero explicações. O dono da Lamborghini avançou. Paguei 2,5 milhões. Meu motor é falso. Outros se juntaram. Meu Porsche, minha McLaren. Eu confiei nesta concessionária. Isabela tentou controlar a situação. Vocês estão se deixando manipular por um mecânico ressentido. Ele está inventando. Inventando? Lúcia projetou o próximo slide. Uma planilha. Margem de lucro de 412% na venda de motores. Custo de aquisição, 190 mil. Preço de venda, 850 mil. Como é possível com peças originais que custam 600 mil? Silêncio pesado. O advogado estreitou os olhos. Senhora Albuquerque, isso é financeiramente impossível com peças legítimas. Isabela suava. Meu contador cuida disso, eu não... Você assinou os contratos, interrompeu Lúcia. Próximo slide. Assinaturas digitais. Pessoalmente, cada importação, cada venda. O assistente de Isabela começou a se afastar dela. Outros funcionários fizeram o mesmo. Ratos abandonando o navio. O especialista italiano olhou para o motor. Se o motor só funcionou com a peça original, então as peças vendidas eram de fato incompatíveis. Ele olhou para Isabela. Você me contratou sabendo que era impossível consertar? Isabela não respondeu. Você me fez de idiota, disse o italiano. Minha reputação... Ricardo pegou o microfone. Tem mais. Lúcia projetou uma lista. Nomes, datas. 100 clientes nos últimos 3 anos compraram veículos de alta performance aqui. Ela pausou. 47 deles tiveram problemas mecânicos graves nos primeiros 6 meses. Murmúrios chocados. 47 motores que queimaram misteriosamente. Todos fora da garantia por mau uso. Lúcia olhou para Isabela. Porque peças falsificadas não aguentam a performance prometida. Uma mulher na plateia começou a chorar. Meu marido morreu num acidente de carro há 1 ano. Uma Ferrari que comprou aqui. A perícia disse que foi falha mecânica. Silêncio mortal. Isabela empalideceu. Isso não tem nada a ver. O motor explodiu a 220 km por hora. A mulher continuou. Ele não teve chance. A plateia explodiu. Assassina! Criminosa! Cadeia! Isabela tentou correr para a escada. 2 clientes a bloquearam. Ela estava cercada. Seu advogado chegou correndo. Ninguém diz mais nada, gritou ele. Isso é difamação. Processarei todos. Esse homem, apontou para Ricardo, não tem autorização para estar aqui. Essa apresentação é ilegal. Lúcia sorriu. Pegou um papel. Contrato de desafio assinado por Isabela Albuquerque. Cláusula 7. Observadores técnicos certificados são permitidos para validar a legitimidade do conserto. Ela mostrou o documento. Eu sou uma observadora técnica certificada. Estou validando. O advogado leu o papel. Seu rosto desabou. Isabela tinha mesmo assinado aquilo. Além disso, continuou Lúcia, já acionei a defesa do consumidor. Devem chegar em 22 minutos. O advogado olhou para Isabela. Você assinou isso? Ela não respondeu. Estava em choque. Ricardo se aproximou. Calmo. Ficou cara a cara com Isabela. Você disse que meu pai morreu sem conseguir nada. A voz baixa, apenas para ela ouvir. Disse que eu morreria igual. Pobre, insignificante, esquecido. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. De medo, não de arrependimento. Você estava errada, disse Ricardo. Meu pai me deixou algo que dinheiro não compra. Honra.
verdade, dignidade. Ele recuou. Coisas que você nunca vai entender. Isabela tentou um último recurso. Foi meu pai que começou isso. Eu não sabia. Seu pai morreu há 5 anos, disse Cláudio. Você está no comando desde então, sozinha. Lúcia projetou mais e-mails. Estes são de 8 meses atrás. Você negociando as peças falsas diretamente. Isabela procurou saídas, todas bloqueadas. Tentou o celular, sem sinal. Cláudio instalara um bloqueador. A porta da frente se abriu. Uma equipe de reportagem da TV entrou. Recebemos uma denúncia anônima de fraude milionária, disse a repórter. Podemos entrar? As câmeras ligaram. Ao vivo, rede nacional. Isabela olhou ao redor. Clientes furiosos, câmeras, provas na parede, sem saída. Ela perdeu o controle. Vocês não entendem, gritou. Eu merecia esse dinheiro. Eu trabalhei duro, construí um império. Esses clientes idiotas só querem status. Não sabem a diferença entre um motor original e uma réplica. São um bando de imbecis com dinheiro. Silêncio chocado. A repórter filmava tudo, ao vivo. Isabela percebeu o que disse. Tarde demais. Não, eu quis dizer... Sirenes do lado de fora. Lúcia sorriu. A Polícia Federal chegou mais rápido do que eu esperava. 3 viaturas pararam em frente. Agentes entraram. Isabela Albuquerque, ela assentiu muda. A senhora está presa por fraude, falsificação, estelionato e formação de organização criminosa. O agente puxou as algemas. Tem o direito de permanecer calada. Isabela tentou resistir. Vocês não podem. Eu conheço o governador. Sua família construiu uma fortuna sobre fraudes, disse o agente algemando-a. Temos um mandado de busca e apreensão. Tudo aqui será periciado. Flashes, celulares filmando, Isabela sendo levada. Tropeçou no salto. Quase caiu. O agente a segurou. Ela chorava, a maquiagem escorrendo. Toda a elegância destruída. Enquanto era arrastada para fora, ela virou a cabeça. Encarou Ricardo. Ódio puro no olhar. Ricardo sustentou o olhar. Calmo, vitorioso. A porta da viatura se fechou. As sirenes se afastaram. O showroom ficou em silêncio. Ricardo permaneceu no centro do salão. Os clientes processavam o que acontecera. A repórter se aproximou. Marcos Oliveira, você acabou de desmascarar uma das maiores fraudes automotivas do país. Como se sente? Ele olhou para as câmeras. Milhões assistindo. Cansado, foi tudo o que disse. Não era hora de celebrar. Era hora de respirar. Os clientes começaram a se mover, ligando para advogados, fotografando os próprios carros. Lúcia desligou o projetor. Você fez a coisa certa, disse a Ricardo. Cláudio pôs a mão no ombro do sobrinho. O aperto foi o suficiente. Ricardo olhou para a Ferrari. Agora, uma prova de crime. Fechou o capô com cuidado. Um agente da Polícia Federal se aproximou. Precisaremos do seu depoimento formal. Amanhã, 9 horas. Ricardo assentiu. Estarei lá. A senhora também, doutora Lúcia. E o senhor, Cláudio? Outro agente começou a isolar a área. A investigação estava apenas começando. A repórter fez mais perguntas. Ricardo respondeu o básico. Sem drama, sem revanche. Apenas os fatos. E a promessa de casamento? Ela insistiu. Ricardo quase sorriu. Nunca foi sobre isso. Foi sobre o quê, então? Ele olhou para a placa dourada, agora manchada. Sobre fazer o que é certo. Os convidados começaram a sair. Alguns apertaram a mão de Ricardo, agradecendo. Outros saíram em silêncio, envergonhados por terem rido dele. Os influenciadores agora filmavam a redenção. A narrativa perfeita. Ricardo pegou sua maleta de ferramentas velha. Vamos, disse Cláudio. Deixa a polícia trabalhar. Ricardo, era Lúcia. Tenho contatos em grandes empresas. Você tem um talento raro. Ela lhe deu um cartão. Me ligue semana que vem. Vou te apresentar a pessoas importantes. Ricardo guardou o cartão. Obrigado. Eles saíram para a noite fria. Ricardo parou na calçada. Olhou para trás uma última vez. O prédio espelhado, as letras douradas,
tudo construído sobre mentiras. Pai, ele sussurrou para o vento, a gente conseguiu. Cláudio o abraçou. Forte, longo. Quando se separaram, os olhos de Ricardo estavam marejados, mas não de dor, de alívio, de justiça, de dever cumprido. Vamos para casa, disse Cláudio. E eles caminharam pela rua, lado a lado. 2 mecânicos, 2 homens de honra, 2 vencedores. Na delegacia, Isabela estava na sala de interrogatório. Senhora Albuquerque, encontramos evidências de fraude sistemática, prejuízo estimado em 17 milhões de reais. Ela não respondeu. Tem algo a declarar? Meu pai começou, disse ela finalmente, a voz derrotada. Ele descobriu que podia comprar réplicas perfeitas por 1/4 do preço. Ninguém notava. Então você sabia. Sim, uma lágrima de raiva por ter sido pega. Mas eu construí um império, vendendo produtos falsos. São produtos que funcionavam, até não funcionarem, como no caso do Sr. Alberto Mendes, que morreu quando o motor explodiu. Isabela ficou pálida. Não foi minha intenção, mas foi sua ação. O delegado fechou a pasta. A senhora vai responder por fraude qualificada, homicídio culposo, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Pena mínima de 12 anos. Isabela desabou. O império de Isabela Albuquerque ruíra, e o mecânico humilde fora o responsável. Enquanto isso, a notícia explodia. A história viralizou. Os clientes no showroom se revoltaram. Eu paguei 3 milhões naquela Ferrari, gritava o magnata do petróleo. E me venderam sucata chinesa. A viúva chorava. Ele morreu por causa da ganância dela. A influenciadora que zombou de Ricardo postava freneticamente pedindo desculpas. Gente, eu estava errada. Ele estava certo o tempo todo. Desculpa, Ricardo. Os especialistas italiano e alemão se sentiam usados. Ela nos fez de idiotas propositalmente. Mais clientes chegavam, donos de carros comprados nos últimos anos, todos queriam respostas. A revolta crescia. Não era só sobre dinheiro, era sobre confiança, segurança, vidas em risco. A justiça popular já estava feita. As redes sociais destruíram a reputação de Isabela em minutos. 3 horas depois, na madrugada, Isabela estava numa cela provisória, ainda de vestido de grife. Outra, detenta, a encarou. O que você fez? Vendi carros, sussurrou Isabela. A detenta riu. Deve ter vendido errado, então. Isabela encostou a cabeça na parede fria. Fechou os olhos, viu o rosto de Ricardo, o homem que ela humilhou, o homem que destruiu tudo. Não, ela se destruiu. Ricardo apenas acendeu a luz. Ela ficaria presa. E Ricardo Santos, o mecânico de periferia, sem diploma, sem sobrenome, sem dinheiro, ele estaria livre, dormindo em sua própria cama, com a dignidade intacta, vitorioso. Ricardo acordou com o sol na janela de seu pequeno apartamento na Vila Mariana. As mesmas paredes que Isabela ridicularizou. Mas hoje pareciam diferentes. Ele se levantou, fez seu café, mesma rotina, mas tudo mudara. O celular não parava de tocar. Ele desligou. Precisava de silêncio. 2 semanas se passaram. A história dominou os noticiários. A Albuquerque Imports fechou. Isabela foi indiciada. Fiança negada. Ricardo não acompanhou. Tinha algo mais importante a fazer. Ele estava em frente a um prédio pequeno de pintura descascada com uma placa. Aluga-se. O endereço era familiar, onde a oficina de seu pai existira. O prédio dos fundos sobrevivera, abandonado. Ricardo ligou para o número. 2 horas depois estava dentro. Quanto? 1.200 por mês. Ricardo olhou ao redor. Imaginou. Fecho por 1 ano. Assinou o contrato no dia seguinte. Usou suas economias. Comprou equipamento usado. Pintou as paredes com a ajuda de Cláudio. 3 semanas depois, estava pronta. Oficina pequena. Simples. Limpa. Placa na porta. Ricardo Santos, mecânica especializada. E abaixo, em memória de Pedro Santos. Ricardo olhou para a placa.
a garganta apertada. Conseguimos, pai. Ele abriu no dia seguinte. Não precisou de propaganda. A fama o precedeu. O mecânico que derrubou a fraude milionária. A primeira cliente chegou às 8. Você é o Ricardo da TV? Sou. Meu carro faz um barulho. Outro mecânico disse que precisa trocar o motor. R$ 8.000. 15 minutos depois, Ricardo voltou. É o rolamento da polia. R$ 200 com a mão de obra. Ela arregalou os olhos. Só isso? Só isso. Mas o outro disse... Ele mentiu. Ela quase chorou de alívio. Obrigada. A fila começou a se formar. Carros populares, carros importados. Clientes que compraram de Isabela, agora desconfiados de todos. Exceto dele. Você é o único em quem confio, disse um deles. Ao final do primeiro mês, a agenda estava lotada para os próximos 2. Ricardo contratou um ajudante. Rafael, 16 anos, morador do bairro, família pobre. Você quer aprender? Quero. Não pago muito, mas ensino tudo. Aceito. Ricardo viu a si mesmo nele e ensinou como o pai lhe ensinou. O motor fala, Rafael. Você só precisa escutar. O garoto escutou e aprendeu. A oficina cresceu. Não se tornou um império. Era honesta, respeitada. Ricardo não ficou rico, mas dormia em paz. Um dia, um cliente chegou num Porsche Cayenne preto, terno caro, postura arrogante. Você é o Ricardo da TV? O tom era condescendente. Sou. Preciso de alguém urgente. 6 meses atrás, Ricardo teria engolido o desaforo. Mas não mais. Posso olhar, mas aqui tem regras. O homem riu. Regras? Respeito. O cliente respeita o mecânico respeita o cliente. Ricardo cruzou os braços. Se concordar, olhe o seu carro. Se não, a cidade está cheia de oficinas. O homem, desacostumado a ser contrariado, olhou para os certificados na parede. Para a foto de Ricardo recebendo uma medalha de honra ao mérito, ele entendeu. Tudo bem? Disse, o tom mudando. Me desculpe. Pode olhar? Ricardo acenou. O problema era simples. R$ 200. Outros me cobraram 3.000, disse o homem, impressionado. Outros mentem. O homem saiu diferente, mais humilde. Rafael, o aprendiz, observava. Você não o atenderia antes, né? Não, Ricardo sorriu. Mas aprendi que dignidade não se negocia. Anoiteceu. Ricardo fechou a oficina. Ficou parado do lado de fora, olhando para a placa. Sonho realizado, justiça feita, ele sentiu paz. Virou-se para ir embora, mas parou. A alguns quarteirões o prédio lacrado da antiga Albuquerque Imports. Ele olhou sem raiva, sem vingança, com indiferença. Aquele lugar não tinha mais poder sobre ele. Ele venceu não porque destruiu um inimigo, mas porque construiu algo verdadeiro. Obrigado, pai, sussurrou ao vento, e caminhou para casa. Livre, completo. Ricardo provou que talento não precisa de sobrenome e dignidade não se compra. E a verdade, por mais que demore, sempre vence. Ele entrou naquele showroom como um mecânico humilde e saiu como um símbolo de justiça. Não porque buscou fama ou vingança, mas porque fez o que era certo quando todos estavam contra ele. Isabela acreditava que poder e dinheiro a colocavam acima das consequências. Ela zombou, humilhou, transformou o sofrimento em entretenimento. Mas subestimou algo fundamental. Homens de verdade não são destruídos pela humilhação, são forjados por ela. Ricardo honrou o legado do pai com integridade. Consertou o motor impossível, expôs a fraude milionária e reconstruiu o sonho que lhe fora roubado. Hoje sua oficina prospera sobre a verdade. E Isabela aguarda o julgamento, com seu império em ruínas e sua liberdade perdida. A justiça chegou. Esta história é sobre resistir quando querem te esmagar, sobre manter a dignidade quando tentam roubá-la. É sobre provar seu valor com ações, não palavras. É sobre você, porque todos nós já fomos Ricardo, subestimados, ridicularizados, julgados pela aparência ou pela conta bancária.
A diferença está na escolha: aceitar a humilhação ou transformá-la em combustível. Ricardo escolheu lutar e venceu. Agora eu pergunto: você teria tido a coragem de Ricardo, de aceitar o desafio impossível, de enfrentar a humilhação pública, de expor a verdade, mesmo arriscando tudo? Se sim, se esta história te tocou, se você acredita que dignidade vale mais que dinheiro, escreva sim nos comentários. Quero ver quantos Ricardos existem por aí e compartilhe esta história. Envie para quem está enfrentando uma injustiça, para quem precisa lembrar que não está só. Se histórias reais de superação te inspiram, inscreva-se neste canal. Todo dia, uma nova história de gente que transformou humilhação em vitória. Amanhã, a história da faxineira que desmascarou uma fraude médica num hospital de elite. Ela não tinha diploma nem poder, apenas coragem, e salvou 300 vidas. Não perca. E lembre-se sempre, sua origem não define seu destino. Seu sobrenome não determina seu valor. E sua dignidade jamais está à venda. Ricardo Santos provou isso. E você também pode. Até a próxima história. Seja forte, seja justo, seja você.